Descubra como os pescadores lá dos Estados Unidos conseguem faturar impressionantes 1,3 bilhão de dólares por ano só com a colheita e o processamento de camarões. O que eles fazem para conseguir tudo isso vai te surpreender. E detalhe, assiste o vídeo até o final que isso pode ser replicável aqui no Brasil. Durante décadas, os camarões da Louisiana prosperaram. Mas desde a década de 1980, as despesas dispararam. Os preços dos combustíveis, por si só, representam quase 30% dos custos operacionais diários de um pescador de camarão. Mas com a inflação, esse número aumentou ainda mais. Apesar destes custos crescentes, os pescadores de camarão ainda saem ao pôr do sol. É quando os camarões emergem de seus esconderijos nos sedimentos e vagam pelas águas rasas. Os camarões largam as redes, tomando cuidado para não arrastar pelo fundo para não danificar o fundo do mar. Eles dependem da corrente para transportar os camarões para suas redes, sabendo que os camarões não são os melhores nadadores. Eles flutuam, dando uma volta na corrente. Quando as redes voltam a subir, o pescado é jogado no convés. A tripulação então separa-os manualmente, descartando as capturas acessórias, peixes e outras criaturas marinhas capturadas involuntariamente, antes de congelar os camarões para mantê-los frescos. Os camarões costumam passar de 12 a 16 horas no mar, e não há garantia de sucesso. Mesmo com conhecimento e experiência precisos, uma noite de trabalho pode resultar em pouco mais do que uma rede cheia de bagres. Além disso, golfinhos incômodos, esperando logo abaixo da superfície, às vezes abrem buracos nas redes para conseguir uma refeição grátis, deixando os pescadores de camarão com horas de conserto e pesca perdida. O preço das novas redes para os camarões mais do que duplicou, e o do gelo para os camarões aumentou de 14 para 26 dólares por bloco. Um dia médio pode render cerca de 1.000 quilos de camarão, dependendo da estação. Os principais camarões capturados nos sebos da EUA são o camarão branco, o camarão marrom e uma pequena porção de camarão rosa. Os camarões da Louisiana contribuem com quase 100 milhões de libras para o mercado de camarão dos EUA a cada ano, tornando-o o estado líder na produção de camarão. Depois que os camarões são descarregados no cais, eles iniciam uma rápida jornada pela planta de processamento. Muitas famílias americanas processam camarão há mais de um século, mas hoje, há menos processadores que trabalham apenas com camarão do Golfo. Esta fábrica na Louisiana processa até 30 milhões de libras de camarão anualmente, usando técnicas tradicionais e de ponta. O primeiro passo é lavar e separar os camarões por tamanho. Em seguida, eles são alimentados em máquinas que dividem as cascas para criar camarões fáceis de descascar. Depois disso, os camarões são classificados e os qualificados caem nessas caixas. Cada camarão é congelado a menos 400 graus Fahrenheit, o que preserva o frescor para o transporte. Em seguida, os camarões são divididos em sacos de 2 quilos, cada um com um código de barras de rastreabilidade. A rastreabilidade tornou-se cada vez mais importante para consumidores e retalhistas, especialmente quando competem com camarões cultivados em países como a Índia e o Equador. O camarão fresco do Golfo, muitas vezes com preço entre 7 e 10 dólares o quilo, dependendo da época, tem de competir com variedades importadas mais baratas, baixando o seu preço para menos de 4 dólares o quilo. Depois de processado, o camarão é enviado para mercados, restaurantes e supermercados de todo o país. Os EUA consomem mais de 1,5 bilhão de libras de camarão anualmente. Do churrasco de camarão servido em restaurantes sofisticados aos famosos sanduíches po' boy de Nova Orleans, um prato icônico de camarão carregado com camarão frito em uma baguete francesa macia, aproximadamente 3.000 libras de camarão podiam ser consumidos semanalmente em cada loja. Apesar da sua contribuição de 1,3 milhões de dólares para a economia, a indústria do camarão da Louisiana está a lutar pela sobrevivência, uma vez que 96% das docas de camarão foram fechadas. No centro da questão,
está a concorrência do camarão cultivado. Países como a Índia, a Tailândia e a Indonésia dominam agora o mercado global, produzindo camarão a uma fração do custo, devido aos custos laborais mais baixos e aos subsídios governamentais. O camarão é frequentemente cultivado e criado em currais superlotados que poluem as águas costeiras. Na Índia, as explorações de camarão contribuíram para a destruição dos mangais, ecossistemas vitais para proteger as costas e apoiar a vida marinha. Sem a devida supervisão, os antibióticos são utilizados em demasia nestas explorações, contribuindo para o aumento de superbactérias, bactérias resistentes aos antibióticos, que já mataram quase 1.300.000 pessoas anualmente em todo o mundo. A criação de camarão em alguns países tem sido associada ao trabalho forçado e a condições de trabalho perigosas. Muitos trabalhadores, muitas vezes mulheres, trabalham durante horas em condições frias, descascando camarões à mão por salários escassos, muitas vezes com pouco ou nenhum equipamento de proteção. Apesar das claras diferenças de qualidade, os KTUI carecem de supervisão adequada para garantir que o camarão importado é seguro. Apenas cerca de 1% das importações são inspecionadas quanto a contaminantes, como antibióticos proibidos. Um estudo de 2017 da Louisiana State University descobriu que 30 das 42 amostras de camarão no Zewerisester testaram positivo para antibióticos ou antimicrobianos que são ilegais no Zewerisester. A situação deixa os camarões norte-americanos numa batalha difícil contra a concorrência estrangeira. Só em 2023, os Ecoda importaram 1,7 milhões de libras de camarão, quase igual a 90% do consumo total do país. Estas importações, embora 30% mais baratas, estão a exercer uma enorme pressão sobre os pescadores de camarão nacionais. Eles agora têm que competir com fazendas de camarão que podem produzir durante todo o ano, ao contrário dos camarões selvagens, que são restritos por estações e cotas. No seu auge, na década de 1990, a indústria do camarão da Louisiana sustentou 22 mil empregos. Hoje, esse número está diminuindo à medida que os barcos ficam parados e os processadores fecham as portas, produzindo 20% menos camarões do que no pico. Muitos pescadores de camarão investiram as economias de uma vida inteira em seus barcos, na esperança de repassá-las ou vendê-las para a aposentadoria. Mas agora, ninguém está comprando. O mercado foi inundado com camarão importado, muito mais barato do que o que os camarões locais conseguem produzir. Os camarões encontram-se numa situação difícil. Não conseguem um preço decente pelo seu camarão e não conseguem vender os seus barcos para escapar ao ciclo. De volta à Louisiana, alguns pescadores de camarão estão tentando pressionar por mudanças. Querem mais inspeções ao camarão importado e regulamentações mais rigorosas que nivelem as condições de concorrência. Eles também defendem leis de rotulagem que exigiriam que restaurantes e supermercados indicassem claramente de onde vem seu camarão. Essa transparência poderia ajudar os consumidores a fazer escolhas informadas, apoiando os camarões locais e protegendo a sua saúde. No entanto, mesmo com as novas leis em vigor, alguns restaurantes ainda consideram o camarão importado como local, aproveitando o preço mais barato. Mas a maré pode estar mudando. Multas são agora impostas a restaurantes que rotulam falsamente o camarão importado como nacional. O Departamento de Saúde da Louisiana recebeu 2.600 violações por restaurantes que rotulam erroneamente frutos do mar. Ainda assim, será necessário mais do que multas para salvar a indústria local do camarão. A realidade é que os camarões da Louisiana estão em dificuldades. Alguns viram os preços do camarão nas docas caírem pela metade nos últimos anos, mesmo com o aumento do custo de operação dos seus barcos. Não são apenas os camarões que estão sofrendo. Os proprietários das docas, alguns dos quais estão no negócio há gerações, estão a ver cada vez menos barcos a chegar para descarregar. A indústria foi atingida por furacões, derramamentos de petróleo e agora por uma enxurrada de camarões baratos vindos do exterior. Apesar das probabilidades,
Os pescadores de camarão da Louisiana continuam saindo. Fazem-no por amor ao mar, pela tradição e pela esperança de que um dia as coisas possam melhorar. Mas sem mudanças significativas, essa esperança pode não ser suficiente. Escondido nas profundezas da neve e do gelo dos mares frios, está o habitat de muitas espécies raras de frutos do mar. Bravos pescadores navegam todos os dias em seus barcos através de espessas camadas de gelo para pescar. No vídeo de hoje, exploraremos jornadas desafiadoras e histórias interessantes sobre a pesca de frutos do mar em mares gelados. A pesca do bacalhau é uma das pescarias tradicionais mais antigas. As águas de Block Island são ótimas para a pesca do bacalhau no inverno porque contém muitas iscas e possuem terreno extremamente bem estruturado. A pesca é normalmente feita em profundidades de 90 a 130 pés. Independentemente dos meios utilizados pelos pescadores, a pesca comercial no inverno é um dos trabalhos mais perigosos, porque os barcos são suscetíveis ao congelamento no inverno rigoroso. O acúmulo significativo de gelo varia de 1/4 de polegada a 1 polegada por hora. Os pescadores devem diminuir a velocidade e mudar de direção para reduzir o acúmulo de gelo. Além disso, remover o gelo durante o movimento também pode reduzir o risco. Ao pescar em águas tropicais, os pescadores não expõem o bacalhau à luz solar direta. Eles são armazenados em local mais fresco imediatamente após a captura. O resfriamento ajuda a retardar a deterioração, mas também evita que o sangue coagule muito rapidamente e reduza a qualidade da carne. No entanto, quando pescam em águas frias, os pescadores não têm de se preocupar com o fato de a temperatura ambiente afetar a qualidade do bacalhau. Depois de trazer o peixe para o barco, os pescadores começam a cortar a cabeça e a eviscerar o bacalhau o mais rápido possível. Não só para garantir um abastecimento contínuo ao congelador, mas também para reduzir a taxa de deterioração do bacalhau. O fígado também é descartado pelos pescadores porque contém gorduras muito perecíveis e pode ficar rançoso mesmo em baixas temperaturas. Depois de eviscerado, o bacalhau é colocado num tanque de água fria, onde é submetido a um último enxaguamento. O bacalhau é rapidamente congelado e armazenado a baixas temperaturas a bordo. Portanto, não há limite de tempo de pesca. Isto aumenta o tempo gasto nos pesqueiros e melhora a economia da pesca. Também permite que o peixe seja distribuído a um mercado mais vasto e permaneça em boas condições. Não apenas pescando em mares frios, os pescadores também pescam no gelo. Tradicionalmente, a pesca no gelo envolve perfurar um buraco, pendurar a isca e esperar que os peixes ativos sigam a linha. Mas como os pescadores conhecem a variedade de peixes por trás daquela espessa camada de gelo? Embora a eletrônica tenha sido refinada e otimizada para a caça no gelo, ainda existe o desafio de determinar onde e quando os peixes se aproximam da isca. Graças ao sonar de varredura ao vivo, um plotter gráfico combinado com o sistema ao vivo ajuda os pescadores a localizar facilmente os peixes e vê-los nadando abaixo em tempo real. Isso significa que os pescadores passarão menos tempo perfurando o gelo e mais tempo lutando contra os peixes. Os pescadores de poleiro amarelo costumam perfurar gelo com 4 ou 5 centímetros de diâmetro porque os peixes são leves. Os pescadores de peixes maiores, como o salmão, costumam usar uma broca de gelo que criará um buraco maior, facilitando a retirada de peixes grandes do buraco no gelo. Para os pescadores de gelo, fazer furos ou perfurar manualmente é bastante cansativo. Em vez disso, os pescadores podem escolher uma furadeira elétrica cara que proporcione velocidade e conveniência máximas. Ao escolher este método, os pescadores devem considerar o peso e a portabilidade, porque a broca pode ser limitada em algumas águas. A maioria dos peixes será encontrada perto do fundo, por isso é importante sondar o buraco no gelo para saber a que profundidade colocar a isca. Dependendo da tendência de natação de cada espécie de peixe, os pescadores têm uma forma adequada de colocar a isca perto do fundo ou logo abaixo do gelo.
Além disso, os pescadores precisam manter suas iscas frescas, pois um peixe vivo é sempre mais atraente que um peixe morto. Eles são sempre cuidadosos e verificam o buraco no gelo pelo menos a cada 30 minutos. Isso garantirá que os buracos no gelo não estejam congelados e estejam em boas condições de funcionamento. Transportar equipamento para locais de pesca também é um problema difícil. Os pescadores devem usar motos de neve especificamente projetadas para movimentação no gelo. O dossel bloqueia o vento, tornando a pesca no gelo mais confortável. Existem muitos tipos de abrigos para pesca no gelo, desde simples quebra-ventos até casas móveis. Para pescar com segurança, os pescadores devem verificar constantemente a espessura do gelo quando se afastam da costa e usar coletes flutuantes. Nunca se aventure sozinho no gelo e carregue sempre um pedaço de corda. Evite também áreas que possam absorver o calor do sol e enfraquecer o gelo. Agora chegamos aos navios que operam no mar por 3 a 4 semanas, antes de retornar à costa, que são os navios pesqueiros do Caranguejo-Rei. Pescadores dispostos a correr riscos, as equipes de pesca do Caranguejo Real preferem ficar perto da borda do gelo porque os caranguejos reais preferem temperaturas geladas da água. Os caranguejos reais vivem ao redor das Ilhas Adak em profundidades que variam de 600 a 1.600 pés. Os pescadores devem marcar a profundidade de cada armadilha com uma boia para identificação. Essas embarcações de pesca normalmente variam de 50 a 300 pés de comprimento e são equipadas com grandes sistemas hidráulicos para levantar e abaixar armadilhas para caranguejos pesando até 700 libras. Esses sistemas hidráulicos também foram projetados para resistir ao frio do Alasca. Dependendo do tamanho do barco pesqueiro, as equipes terão entre 150 e 300 armadilhas por barco. Barcos de pesca maiores com 100 pés ou mais têm em média cerca de 250 armadilhas para caranguejos. Após 1 a 2 dias no mar, a armadilha é devolvida ao barco. Além do sistema hidráulico, os pescadores também devem auxiliar nesse processo. As armadilhas para caranguejos são descarregadas na área de classificação geral, onde os marinheiros identificam os caranguejos reais de acordo com os regulamentos. Os pescadores devem cumprir uma série de requisitos legais relativos ao tamanho do caranguejo real e à época de pesca. Apenas caranguejos reais machos podem ser mantidos, e as cotas são rigorosamente aplicadas. A armadilha em forma de caixa é feita de estrutura de aço e coberta com malha de aço para aumentar a qualidade de cada captura. No entanto, em clima gelado, o navio, o equipamento e as armadilhas para caranguejos congelaram. Os pescadores devem quebrar constantemente as camadas de gelo nas laterais dos barcos e dos instrumentos de pesca. Isso os ajudará a permanecer seguros durante a pesca. Além disso, a Comissão de Pescas também incentiva os navios a limitarem as armadilhas para caranguejos em condições de gelo, pois isso reduz a área de superfície que pode acumular gelo. A cota média por barco é de 124 mil libras, com receita total de aproximadamente USD 868 mil. O pagamento a cada pescador que trabalhou na viagem foi de aproximadamente USD 43.400. Em geral, essa é uma profissão que traz altos rendimentos, mas também traz muitos perigos. De acordo com estatísticas do Departamento do Trabalho, a pesca do caranguejo real do Alasca é a profissão com maior taxa de mortalidade. As principais causas de morte incluem hipotermia ou afogamento. Os membros da tripulação também ficaram gravemente feridos ou mortos pelo equipamento pesado usado para capturar o caranguejo real, ou pelos perigos do acúmulo de gelo no barco. O Atlântico Norte e o Ártico abrigam alguns dos melhores frutos do mar do mundo, entre eles o camarão de água fria. O ambiente frio das regiões norte cria condições de vida perfeitas para este camarão selvagem. As populações de camarões de água fria estendem-se do Canadá, a oeste, até o Mar de Barents, a leste. Os camarões de água fria crescem extremamente lentamente,
Por isso, os camarões apresentam firmeza, cor rosa brilhante e um sabor agradável e adocicado escuro. A pesca do camarão marinho ocorre em áreas remotas, sob condições climáticas adversas, exigindo que os navios sejam robustos para lidar com o desafio. Cerca de 2 a 4 horas depois de puxar a rede, os camarões são soltos no porão, onde uma esteira transportadora os leva até um tanque tampão abaixo do convés. Depois de classificados, os camarões que atenderem aos padrões serão cozidos ou armazenados a 21 graus Celsius negativos no porão do navio. De volta à terra, os navios levam o pescado para as fábricas de processamento. Aqui, camarões frescos congelados são descongelados suavemente e distribuídos ao mercado. Camarões cozidos são descascados, embalados e enviados para clientes em todo o mundo. Agora que você já viu como os pescadores dos Estados Unidos fazem para ganhar bilhões com camarão, que tal compartilhar esse vídeo e espalhar essa curiosidade? Deixa teu like, se inscreve no canal e fica de olho nas próximas histórias que vêm por aí.